O gafanhoto de Joel e o gafanhoto de Malaquias. O que isso tem a ver? Eu, Jaeder Macedo, você é meu melhor convidado. Convidado para esse canal, Jaeder Show, um canal que é meu, mas também pode ser nosso se você dar uma curtida, se você se inscrever e fazer parte desse grupo que gosta de palavra, gosta de resenha, gosta de crescer na graça e no conhecimento do Espírito Santo. Então deixa já a sua curtida, deixa agora. Depois talvez você esqueça. Ah, mas não gostei do vídeo, então discute. Mas primeiro curte, para você não esquecer de curtir, beleza? Desde já eu quero te lembrar também que esse vídeo é progressivo. Assista do começo até o final, tá? A gente vai desenvolvendo o texto. Se você for até o final, você não vai entender como eu cheguei lá. Se você parar agora no comecinho, vai perder a cereja do bolo. O que é mais importante é conhecer o vídeo todo. Eu tô até correndo um pouquinho para ver se a gente faz esse videozinho mais curto, para que a informação mais necessária chegue até você. Então, se você também tá curioso para saber, né, qual é a diferença desses gafanhotos de Joel e o gafanhoto de Malaquias, vem comigo. Vamos lá. Para a gente começar, precisamos entender que era muito comum, naquela época, a praga de gafanhoto ser considerada uma maldição divina. Por quê? Porque, gente, se existia um ouro naquela época, algo que era assim, deveria ser vendido no mercado negro, era cereal, era alimento. Tá? Era muito mais fácil você escolher um pacote de cereal do que por uma pepita de ouro. Né? Você fala, ué, mas o ouro era mais caro. Pois é, mas para que ter tanto ouro se não tinha onde comprar? Tá? A escassez não era de dinheiro, a escassez era de mantimento naquela época. Era uma região muito árida, né? Uma região de muita escassez. Você vai ver muitas histórias bíblicas dizendo que Canaã ficou em seca e foram para o Egito, porque o delta do Nilo sempre era um lugar fértil, sempre tinha como, né? Por isso que o Egito se tornou naquela época uma nação tão poderosa. Então, voltando aqui para os gafanhotos. Então, se naquela época cereal era o ouro, né, da época, imagine viver sem cereal. Imagine, ou melhor dizendo, né? Imagine uma nuvem de gafanhoto. O que era? Era o fim dos tempos, era a desgraça, né? Então, em Deuteronômio, Deus vai falar dos gafanhotos, né? Da praga de gafanhoto. E as pessoas vão dizer assim, já então nuvem de gafanhoto é maldição divina? Não, é uma praga, gente, como qualquer outra praga, né? É uma praga que realmente quem trabalha com lavoura tem como combater hoje, né? Existe uma tecnologia hoje e mesmo assim é muito difícil combater essa praga, elas existem, estão aí, porém, muitas vezes Deus já levou uma nuvem de gafanhoto como praga divina, né? Como maldição divina, quero dizer, como aconteceu nas 10 pragas do Egito, né? A nuvem de gafanhoto foi até Faraó por ele não obedecer a Deus, e assim sucessivamente. Já aqui em Joel existe duas discussões. Quem provoca essas duas discussões são exegetas rabínicos, né? São exegetas judeus, tá? Que eles têm visões diferentes. Uns entendem que o Joel está falando de gafanhoto, literalmente gafanhoto, que destruiu os celeiros da nação e a nação passou fome. Tá? E Deus enviou esses gafanhotos até Israel, porque Judá e Israel estavam, né, em pecado, e o pecado trouxe gafanhoto para a vida deles. Outros vão dizer, tá? E que eu acho muito interessante essa proposta, é que os gafanhotos, ainda mais essas 4 espécies, eles são reconhecidos como uma metáfora, que na verdade Joel estava apontando para exércitos, né? Para nações que invadiram e saquearam Israel. E Joel realmente vai dizer lá na frente, olha, que Deus vai castigar essas nações que perseguiram Israel. Então, eu acho que tem bastante a ver esses gafanhotos com as nações que invadiram Israel. Inclusive no versículo depois que ele fala dos gafanhotos, ele fala assim, um povo muito numeroso. E aí o exegeta vai dizer, esse povo é metafórico apontando para os gafanhotos. Outros vão dizer, não, isso aqui é um grande exército mesmo, pode até que seja Babilônia invadindo Israel e Judá. E essa discussão, gente, ela não, tipo assim, desmerece nada. Tipo assim, se um tiver certo, o outro tiver errado, e o que isso muda na história? Nada.
Tá? É só uma questão de esclarecimento. Eu prefiro entender que sejam exércitos. Porém, o foco de Joel não está no tipo de gafanhoto, né? Ou são níveis de gafanhoto. Alguns especialistas em gafanhoto vão dizer assim, não. Ali, os 4 gafanhotos não são 4 tipos de gafanhoto. É o crescimento do gafanhoto. É o menorzinho, o maiorzinho, a idade mais madura, mais adulta. Eu não sou especialista em gafanhoto, então não vou entrar nesse mérito, porque não é esse o mérito de Joel. Joel está dizendo ali que Deus enviou a escassez por causa do pecado. Então Joel proclama um jejum em Israel. E todas as vezes que Joel proclama um jejum, todas as vezes que a Bíblia hebraica ela proclama um jejum, é mediante arrependimento. Hoje o brasileiro usa jejum para ficar mais poderoso, para Deus responder a oração, para ele ganhar prêmios, para ele ganhar bênção, enfim. Mas não era esse o propósito do jejum de Israel. Israel jejuava para mostrar para Deus que eles estavam o quê? Arrependidos. Imagina só, quando Joel fala assim, olha, restituirei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, e vai ter vinho, vai ter mosto, vai ter isso, vai ter alegria. Então o judeu entendia. Muita comida, muita alegria. E estamos em escassez, jejum. Jejum é o quê? Estamos tristes, estamos arrependidos. Então eles jejuavam, tornavam a escassez, né, em choro, em lágrimas, em arrependimento, para Deus mudar a situação dele. É isso que Joel está dizendo, gente. Olha, se volte para o Senhor, tá? Diferente de Malaquias. Tá? Malaquias não está chamando um povo de volta para o Senhor. Por quê? Porque ali em Malaquias ele está apontando para o descaso, para a apostasia, um povo que desistiu de Deus, né? E quando Malaquias denuncia, eles falam assim, olha, mas em que pecamos, né? Eles costumam perguntar isso. Então, nos primeiros capítulos, Malaquias já denuncia a falta de respeito com o casamento, né? Como o sacerdócio se tornou tão imoral. E só no 3 que ele vai falar de dízimo, e as pessoas se apegam em Malaquias, parece que Malaquias não escreveu mais nada a não ser o texto do dízimo, né? Então Malaquias fala assim, olha, não tem mantimento, tá? Mas se vocês voltarem, voltarem a crer no Senhor, né? Porque vocês seguiram outros deuses, vocês se apostataram de Deus, mas fazer prova de Deus é voltar a crer que Deus existe. Se Deus existe, eu vou fazer isso. Eu acho engraçado crente fazendo prova nos dias de hoje, como se... Sim, eles não sabem o que é fazer prova, né? Hoje em dia as pessoas fazem prova de Deus achando que para saber se Deus quer que ele vá ou se Deus quer que ele fique. Não, mas prova de Deus é para saber se Deus existe, gente. Então, se você crê que Deus existe, se você tem fé que Deus enviou seu Filho amado, ressuscitou e te salvou, você não precisa fazer prova de existência de Deus, coisa nenhuma. Ele já existe. Esquece esse texto de Malaquias lá, que lá é um povo apóstata que não cria mais na existência de um Deus. E o Malaquias está dizendo assim, olha, faça a prova então, você vai ver que existe Deus, que se vocês forem fiel, tá? Ele vai repreender o devorador. Então o devorador aqui realmente pode ser sim um gafanhoto mesmo, porque estamos falando de mantimento, de lavoura, tá? Então vai repreender o devorador e vai abrir as comportas dos céus, a janela dos céus. Gente, aquele povo entendia que existia um lugar que descia chuva e eles chamavam isso de janela dos céus. Tá? Então vou abrir a janela dos céus, vou derramar a bênção, vou derramar o que? Chuva na lavoura de vocês. É muito mais literal do que você pensa. E aí a gente arrasta para que lado? A gente arrasta para o lado dos demônios nos dias de hoje, tá? Em Israel não tinha essa ideia, essa concepção é babilônica. Eles geraram essa concepção depois de um tempo, tá? Começaram a entender a existência de um mundo espiritual e começaram a verificar, né, a ação demoníaca de uma forma mais clara. Mas antes disso, eles só entendiam sobre ídolos, tá? Você pode ver que você não vai ver no Antigo Testamento. Aí você vai dizer assim, Jéder, mas tem um texto que fala lá que Deus, que vinha um espírito mal da parte de Deus atormentar Saul. Pois é, um espírito mal da parte de Deus, não existia a ideia de demônios para Israel. Tá? Eram ídolos, eram deuses. E Deus a todo instante na Torá, Deus a todo instante quer provar para eles que não existe deuses, só existe Ele. Então, uma coisa é o que? Monoteísmo, um Deus. Era isso que Deus estava se relacionando com eles, tentando mostrar para eles que existe um Deus. E outra coisa era
monolatria, tá? Era o que eles acreditavam que existia deuses e o deles era o maior. O deles era o mais forte, o Jeová Jireh, o Jeová Sabaoth, o Deus provedor, o Deus poderoso, o grande El Shaddai, né? Então o deles era mais forte, mas Deus não queria que eles entendessem isso. Deus queria entender que só existe um Deus e eu sou o único Deus, Salvador e Redentor de Israel. Então se voltem para mim. Então ali em Malaquias é verdadeiramente gafanhotos que Deus está dizendo que nas mãos dele tem a autoridade de repreender o devorador, né? De cuidar da lavoura de vocês. Então, entenda uma coisa. Não tem demônios nessa história, tá? As histórias são mais literais do que a gente pensa, certo? Porém, a gente precisa ir no foco da história. O foco da história é: se arrependa, Israel, volte-se para o Senhor e ajuste as suas veredas, que vai voltar a alegria. E por que vai voltar a alegria? Porque justamente o ensino do Senhor era o cuidado de uns com os outros. Olha a maior problemática que existia lá em Malaquias quando a casa do tesouro ficou vazia. Os sacerdotes ficaram com fome, eles precisavam parar com o ofício na casa e procuraram trabalhar, a correr atrás de fazer um bico por fora para ganhar o seu lucro, porque não tinha como mais trabalhar na casa do Senhor, porque as pessoas pararam de ofertar. Então, gente, trazendo isso para os dias de hoje, né? Para onde vai o recurso da igreja? Como a igreja apostólica, e traziam aos pés dos apóstolos, eles distribuíam as cestas básicas para que as viúvas e os órfãos não ficassem com fome. O que a gente vai tá pensando de gafanhoto hoje? Eu assisti uns videozinhos que eu achei até cômico, sabe? Olha, o gafanhoto devorador é aquele que faz quebrar a televisão, queimar a televisão na tua casa, é aquele que faz quebrar o ventilador, coisa e tal. Eu falei, cara, esse demônio não tem mais o que fazer não, quebrar aparelho doméstico, porque se quebrar eu compro outro. Que raio de devorador é esse? De onde vocês tiraram isso? Sabe? Chega a ser cômico essa ideia de que não, o migrador é o que tira você do emprego e você fica desempregado, coisa e tal. Queridos, se você fica desempregado, por quê? Porque nós estamos num país onde a taxa de desemprego é muito grande. Vai sobrar para alguém. O sol nasceu sobre justos e injustos. Vamos ler a Bíblia. Alguém vai ficar desempregado, porém eu confio que mesmo desempregado, se o Senhor é meu pastor, de nada eu tenho falta. Ele vai cuidar de mim. Essa é a diferenciação. Eu não tenho pavor do desemprego. Eu tenho um Deus que cuida de mim. É isso que Deus está dizendo. Olha, Malaquias, fala para o meu povo que eu vou cuidar deles se houver fidelidade a mim, se houver crença em mim, se tiver paz em mim. Então nós precisamos confiar no Senhor, nos voltar para Ele. Se necessário for, se arrependa aí em jejum. Abra mão de coisas que estão te prendendo nessa vida. Eu não sei o que pode te prender, diminuir a sua espiritualidade. Abra mão dessas coisas e busca o Senhor. Se volte para o Senhor, mas não inventa essas coisas de que tem um devorador e por isso eu vou lá pegar, vou dar uma oferta grande para o devorador ir embora da minha casa. Para com isso. Dê uma oferta grande, sim. Por quê? Porque só assim nós podemos expandir o reino dos céus. Só assim a gente pode alcançar mais famílias. Já é demais lá na minha paróquia, não é bem assim. Existe um grande desvio de verba aí. Eu não vou entrar nesse mérito, é um problema seu. Se você está congregando uma paróquia esquisita, eu sempre me preocupei em estar junto com pastores, homens de Deus que são voltados para a obra, que são voltados para o reino, que investem em famílias. Essa é a minha visão e essa é a visão dos pastores que andam comigo, né? A gente quer ver o reino dos céus crescer. Então a mensagem é gafanhoto mesmo, certo? E em caso de Joel, pode não ser gafanhoto, mas não é importante. O mais importante é que você entenda: precisamos nos voltar para Deus e ajustar as nossas veredas. E aí a alegria do Senhor alcançará todos ao nosso redor. A nossa família será alcançada, os nossos amigos serão alcançados, o nosso bairro, a nossa cidade, talvez, se o povo de Deus entender que precisamos nos preocupar uns com os outros, com a partilha, com a ajuda, com o socorro, fazer o papel de igreja, tá?
alimentar, e aí sim será repreendido o devorador e haverá chuva abundante sobre nossas vidas, e é assim que o Senhor nos garante a vitória. Então, se você chegou até aqui, não esqueça, curte esse vídeo, compartilha com alguém. Tá faltando inscrições, as inscrições pararam, não sei porquê, eu preciso muito da sua ajuda. Chama os seus amigos, fala assim, olha, assiste um vídeo do Jair lá explicando sobre gafanhoto, vê se você gosta, e tem outros vídeos lá bacana também. Assiste os outros vídeos, vai sempre aparecer aqui outros vídeos, aparecem vídeos no card. Curta esse canal, vamos incentivar para mais pessoas poderem compartilhar da bênção do conhecimento da palavra de Deus. Até a próxima.